Meu nome é Rodrigo, eu sou hoje eu estou no cargo de analista legislativo na Câmara dos Deputados. Lá eu trabalho como auditor de recursos humanos. Dentro dessa área de concurso eu tive alguns sucessos, né? Fui analista do Ministério Público, depois policial legislativo. Hoje eu estou como auditor. Estou sempre satisfeito, bem satisfeito, mas eu acho que sempre tem espaço para melhoria, né? Esse é o norte da nossa vida. E, paralelamente ao cargo de auditor, eu ministro aulas no campo de produtividade. Isso decorre já por eu ter estudado muito línguas, filosofia, música, atividade física. Vieram me perguntar, cara, como é que você faz tudo isso? E aí eu expliquei como era. Aí o pessoal falou, nossa, você deveria dar um curso. E virou um curso, que começou como uma brincadeira, assim, entre nós, um compartilhamento de experiências. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje já são mais de 50 turmas, no TCU, na ENAP, na CGU, na ANEEL, em ministérios, no DENIT. Tem sido um desafio bem bacana e eu acho que melhor do que o desafio são os frutos que tenho colhido, né? Porque melhora a vida das pessoas, tal qual o curso do Thiago, né? Que é um pedacinho de melhoria da vida, aquele 1% que você coloca cada dia e vai transformando as vidas das pessoas, né? Fora isso, tem as atuações não profissionais, como a música, línguas, viagens, a paternidade, e eu acho que todos eles se reforçam entre si e funcionam muito bem integrados por conta das várias formas de aprendizado que eu aprendi com o Thiago, né? Mas conseguir sistematizar o aprendizado é algo muito interessante. E você começa a colher o fruto delas todas, né? Em várias áreas da vida. E eu vejo que o curso do Thiago tem dois grandes ganhos, né? O primeiro é a grande carga de leitura que ele tem, a grande formação, né? Os milhares de cursos e certificações que ele tem. E o segundo grande ganho é construir um sistema a partir disso tudo que seja replicável. Então, o que eu fazia de forma errática e aleatória, à sorte, eu vi de forma sistemática e consegui replicar em várias áreas da vida, né? Nas línguas, na música, no trabalho, nos concursos. E o que dava certo em um por acaso, eu entendi, mapeei, modelei para as demais áreas. Depois do curso de leitura dinâmica, ficou muito claro assim que de um texto existem partes importantes e partes importantes. E com isso eu consigo direcionar a atenção, direcionar a energia, e às vezes com a energia que antes eu levava para ler uma página e tirar uma ideia, hoje a mesma energia eu leio 10 páginas, tiro 10 ideias. Eu consigo ver assim, bater o olho numa página e entender quais são as categorias, quais são o que é exemplo, o que é uma concessão. Isso me tornou até um melhor escritor. Hoje em dia é muito mais fácil escrever sabendo qual caixinha, qual que é a estrutura, em vez de sair escrevendo aleatoriamente. Entendi. Com relação ao tempo de aplicação, imediatamente no curso você já começa a ver resultados. Muito embora seja algo de longo prazo também, né? Então, imediatamente você já corta algumas ineficiências que estavam ali, depois do curso elas se tornam evidentes, e a gente pensa, meu Deus do céu, como eu não vi isso? Na primeira semana após o curso, quando a gente está fazendo os deveres propostos também, é um momento de crescimento bem forte, mas até hoje, anos depois, as fichas vão caindo, né? Não à toa eu fiz o curso mais de 5 vezes e pretendo fazer pelo menos mais umas 50 enquanto o Thiago permitir. Porque cada vez que a gente olha, a gente vê com novos olhos, com nova maturidade. Eu acho que esse é um grande ganho do curso, né? Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer estágio, é capaz de fazer o curso e dar um passo a mais, subir ir para um nível além, né, do que já estava. O Thiago é um cara sensacional como pessoa, ele é impressionante, é um dos maiores. Eu sou super fã do Thiago em vários aspectos, eu admiro pra caramba. Intelectualmente, é uma das pessoas mais admiráveis que eu já conheci, tive a sorte de conhecer. Por sorte, ele me aceitou como amigo, então a gente convive. Como professor, ele é um cara igualmente especial. Ele consegue conduzir temas densos, profundos, complexos, de forma leve, de forma descontraída. A sensação é que às vezes um curso dele parece um entretenimento, divertido como ir ao cinema, no entanto, ele gera frutos de longuíssimo prazo, né? Quer dizer, de curto, médio, longo, até longo prazo, né? Você consegue ver esforço. E ele consegue captar a audiência, gerar engajamento a partir de informações visuais, mas também contando histórias auditivamente. O conteúdo é super profundo, as interações que ele promove são muito boas.
É um cara 10. Eu, muito que eu, do minha experiência de sala de aula, eu atribuo a ele e da modelagem que eu pude fazer, eu aprendi com ele. Não só as palavras dele, mas o jeito de se portar. Então, muito legal, um prazer tê-lo conhecido. Bom, depois que eu passei a usar o método, o nível de estresse, ansiedade diminuiu bastante, porque eu consegui colocar vários projetos em andamento, paralelamente, de forma consistente, sistemática, coisa que antes às vezes dependia daqueles momentos de uma motivação que a gente não sabe de onde vem, né? Ficava muito à sorte, ao acaso. Às vezes tinha época que eu conseguia tocar muitas coisas ao mesmo tempo, outras épocas não tanto. Depois do curso do Thiago, eu consegui entender o que que funciona, o que que não funciona, qual é o nível de esforço que eu preciso colocar em cada uma das etapas de aprendizado. Eu consigo definir com clareza quais são as próximas etapas. Eu consigo ler e identificar o que que é mais importante de cara e não perder tempo com coisas supérfluas. E com isso economiza bastante energia para tocar outras coisas que são bem importantes também. Eu estudo alguns idiomas e o que eu vejo é que o idioma a gente precisa sistematizar muita informação. Mais do que outras disciplinas, são muitos inputs. E uma letrinha muda tudo, né? Então, usando mapas mentais, eu consegui colocar lado a lado algumas categorias. Então, em vez de eu estudar um milhão de coisas aleatoriamente, eu estudava pequenas categorias e consegui direcionar os estudos. Acho que talvez seja esse o maior ganho, entendendo, hierarquizando e agrupando as coisas, inclusive eu fazia muito por meio de mapas mentais, eu consigo direcionar o estudo. Agora eu vou estudar conjunções, agora eu vou estudar preposições. Dentro de preposição, eu consegui hierarquizar. Agora eu vou pensar nas adversativas, agora eu vou pensar nas regenciais, nas concessivas. Então, isso trouxe uma sistematização para o estudo e tornou muito mais efetivo, né? Porque o estudo de línguas tem essa peculiaridade que se você não usa, você perde, né? Perde muito rápido. Diferente de andar de bicicleta, se você passa 6 meses sem estudar o idioma, boa parte dele se foi. E aí eu acho que com a sistematização a gente consegue entender claramente quais são as etapas, colocar um do lado do outro, fazer distinções que às vezes não são óbvias, desfazer mal-entendidos. E serve muito bem depois que você entendeu a estrutura de aprendizado de um idioma, você pode usar a mesma estrutura para o aprendizado de um outro idioma, e de um segundo, de um terceiro, de um quarto, porque você passa a entender as categorias da linguagem. Então, mais do que um idioma, você aprende línguas, né? Mais do que falar, você aprende a linguagem de forma racional, consciente. Para música eu uso bastante e é bem frutífero, assim, isso se mostra evidente com o tanto de projeto musical que eu tenho conseguido tocar, que é entender quais são as grandes áreas de aprendizado da música, né? Então vai ter que inicialmente uma pessoa que estuda música de forma sistemática quer pegar o instrumento e tocar. E sem entender que dentro do instrumento existem várias vertentes. Tem a leitura, tem treinamento de ouvido, tem afinação, tem a performance, tem escolha de repertório, tem os estilos musicais. Usando as técnicas, pelo menos a abordagem de hierarquização que o Thiago propõe no Mapas Mentais, a gente consegue categorizar nessas categorias, né? Então, minha sonoridade às vezes está legal, minha leitura nem tanto, minha performance está ok. Ou então, dentro da sonoridade, eu posso distinguir em timbre, afinação, ou trechos, às vezes a técnica instrumental de uma nota para outra tá com problema. E aí, em vez de eu passar anos tocando a mesma música e repetindo o problema, agora eu consigo colocar um zoom e identificar pequenos ajustes a serem feitos. Ah, o problema tá do dó pro ré, eu vou treinar o dó pro ré até ele ficar legal. Então, eu consigo compartimentalizar o estudo e em vez de perder tempo no todo, eu vou perder tempo, quer dizer, eu vou investir tempo só naquilo que precisa ser investido. É comum entre os músicos se sentirem ofendidos pelo feedback. Às vezes foi um feedback e a pessoa se sente ofendida pela sua musicalidade, ele toma como pessoal. Por exemplo, às vezes um cantor cantou desafinado, você fala, ó, você desafinou nessa nota aqui, a pessoa toma para si como você está dizendo que eu sou um mau cantor, que eu não sei cantar, ele se identifica com aquilo. E eu vejo que muitas vezes isso é porque um feedback inespecífico, em geral, traz esse problema, né? Se a pessoa não consegue traduzir
aquele feedback como uma oportunidade de melhoria, uma ação corretiva, eu usei bastante das técnicas do que eu aprendi no curso de aprendizado do Thiago. Primeiro, para conseguir vencer a carga de leitura, né, necessária, assim, são 50, 100 livros, mais a filosofia, muitos anos, e conseguir colocar de forma sistematizada todo esse conteúdo, né? Então, em determinados momentos eu fazia mapas mentais ou fazia níveis de hierarquia, para conseguir entender como as coisas se encaixavam entre elas, né? Eu acho que esse foi o grande ganho, é o feedback que eu recebo frequentemente, que é um curso que se aplica a várias pessoas, a todas as pessoas, em todos os níveis. Em vez de ficar preso em um paradigma, na moral de história de um livro, eu consigo colocar 50 livros. E não é possível que um desses não toque nos problemas do ouvinte, né? E isso foi muito legal na perspectiva de cursos para passar para os outros, mas também para mim, né? Que eu consegui aplicar para mim. E é engraçado que na nossa vida a gente vive várias vidas, né? Em várias áreas. Então, às vezes, em determinado campo da vida, numa dimensão física, você tem uma maturidade, na dimensão emocional você tem outra, na dimensão intelectual você tem outra. E às vezes elas estão descompassadas, né? Às vezes em determinada área você faz muito bem, outras não. Então, trazer um sistema de filosofia, de produtividade, só foi possível porque eu consegui, em curto espaço de tempo, talvez em 3, 4, 5 anos, juntar e sistematizar uma carga de leitura que tem gente que às vezes passa 20, 30, 40 e não consegue.